Agora eu vou mostrar para vocês a análise de um vídeo do TikTok sobre treino de costas e por que eu não concordo com várias coisas que aparecem no vídeo. Lembrando, galera, isso não é um ataque ao personal que gravou isso e não é para falar que o treino dele está completamente errado, é só para falar que cada um tem o seu entendimento e a sua prática. A minha é diferente da que aparece aqui, o meu entendimento é diferente. Então não necessariamente isso daqui tá errado ou tá certo, mas eu não concordo que isso seja a maneira completamente certa de fazer. De novo, qual é o foco? A gente está trabalhando upper back ou a gente está trabalhando dorsal? A gente quer dar ênfase no posterior de ombro ou a gente simplesmente está fazendo exercício de costas? Hora que ele traz para cá, esse ombro, esse cotovelo se desloca muito para trás da linha do centro do corpo e, consequentemente, a gente diminui a ativação do dorsal. Enquanto que o upper back, a retração das escápulas, está em 100% de contração aqui. O posterior de ombro está trazendo muito esse braço para trás. Então esse é um movimento mais de upper back e de posterior do que necessariamente de grande dorsal. Mas o meu problema em dizer que isso daqui é o certo e outra versão errada é simples. Para quem está usando muita carga, esse princípio do movimento ele é dominado muito pelo braço. Ok? Ainda que você faça uma depressão das escápulas para ativar a região do trapézio, o comecinho do movimento é muito dominado pelos braços. Quem faz remar, quem faz pulo em frente pesado, sabe do que eu tô falando. Um pouquinho de roubada pode te ajudar e muito a maximizar a carga que você está usando, ok? Então aqui no vídeo, como ele disse que está errado, quando ele faz esse movimento de pêndulo para trás. O movimento do upper back e do deltoide posterior estão acontecendo do mesmo jeito. O que ele fez esse pêndulo para trás foi para conseguir ganhar um pouquinho de impulsão de momento se esse peso estiver enorme e tirar um pouco da tensão dos braços. Então não necessariamente ele é um movimento errado. O porquê que eu não considero esse movimento certo, independente do seu ponto de vista entre dorsal, upper back ou deltoide posterior. Quando você fica em completa extensão torácica, ou seja, esse peitão para frente aqui, esse abdômen saltado, escápulas travadas em retração, e acontece só o movimento de braço e de ombro aqui, a gente está deixando os nossos retratores da escápula em contração isométrica, ou seja, eles nunca estão relaxando e eles nunca vão ter opção de fazer a contração dinâmica, eles estão em contração isométrica. Consequentemente, isso traz totalmente a carga só para o deltoide posterior e para o grande dorsal, mas o grande dorsal está passando do limite ativo dele aqui. O grande dorsal desliga no máximo aqui. A hora que você passa para outras amplitudes para trás, a gente desliga. Então, consequentemente, não é que seja errado. Se você quiser ensinar alguém que precisa treinar, por exemplo, para o supino de competição e deixar as escápulas retraídas o tempo todo, enquanto a gente tem um movimento de braço, 100%. Mas se a gente quiser gerar hipertrofia no upper back, gerar mobilidade nos extensores do tórax, a gente tem que deixar esse movimento acontecer. E por último, dependendo do esporte que você está trabalhando, então, por exemplo, arremessadores de beisebol, tá? Esses caras precisam desenvolver muita mobilidade e ritmo entre as escápulas e o braço. Aqui a gente está com as escápulas retraídas e ensinando eles a ficar travado. Isso é péssimo, porque geralmente essa população já tem as escápulas retraídas naturalmente. Então a gente tem que saber o objetivo do aluno. Isso é uma dica que eu não concordo e eu sou muito mais o contrário disso, ter um movimento de escápulas do que deixar estendido completamente para trás sem fazer o movimento de retração escapular. Lembra que todos esses músculos trabalham juntos para diminuir a tensão na cabeça do húmero, aqui em cima no ombro. Quando você puxa lá atrás, você aumenta a fricção aqui na cabeça do húmero.
porque ele está se deslocando para frente sem abrir espaço através da retração de escápulas e da extensão de tórax. Então, você não está ganhando nada com esse exercício, eu concordo 100%, isso é errado. O húmero está indo lá para trás, ok? A gente está aumentando a tensão aqui sem retrair as escápulas. Pô, mas e o dorsal? Você mostrou aquele vídeo do cara, do Paul Carter, que ele fazia esse movimento sem retrair as escápulas. E realmente, ele não retraía. Mas vocês lembram quanto que ia para trás? Esse cotovelo aqui não passava da linha do centro do quadril, ou seja, pouca tensão na cabeça do húmero. Por último, eu não concordo que isso seja errado, tá? Porque a gente tem que ver a carga e cada aluno. Quando a gente faz esse movimento aqui, o nosso ombro está em rotação interna, ou seja, a gente diminui o espaço para se movimentar. O que é importante a gente saber, galera? A cabeça do braço aqui, do húmero, quando ela chega aqui em cima, ela é desse tamanho. E ela vai se encaixar no espaçozinho desse tamanho. E essa cabeça, quando está encaixada aqui, ela possui uma mobilidade enorme, mas ela também está muito suscetível à lesão. Além do que, tem muito tendão passando aqui, várias outras estruturas. Toda a nossa escápula trabalha junto com as costelas, trabalha junto com a clavícula, trabalha junto com o húmero e toda essa musculatura em volta para que esse ombro possa se movimentar, para que essa bola gigante possa se movimentar, causando o menor dano possível nessa estrutura que ela está encaixada. Quando a gente quer se movimentar, e esse é o motivo de nenhum movimento sair isolado do outro, a gente quer movimentos contínuos entre as articulações para ajudar a proteger esse ombro. O problema aqui é o seguinte: a gente está numa posição de rotação interna do ombro, ou seja, a mão está virada para frente ou para baixo, isso diminui o espaço para a cabeça do húmero se mexer. E também a gente não está fazendo uma extensão torácica, que ajuda em abrir espaço para o ombro se mexer. Pode pensar que isso é negativo ou pode pensar que isso daí é prejudicial. Na verdade não é, tudo vai depender de quem está trabalhando, qual o objetivo, qual a carga que a gente está utilizando. Olhem só, quando ele faz esse movimento aqui, a gente tem pouco movimento do upper back, a escápula não vem totalmente. Então a gente está trabalhando principalmente deltoide posterior. Então, se eu quero isolar o deltoide posterior o melhor que eu puder, eu vou fazer esse movimento aqui. Agora, isso é uma opção também, não significa que esteja certo ou errado. Olha como a gente já tem muito mais movimento de upper back aqui, que é um movimento mais seguro para o trabalho de ombros, mas diminui um pouco o torque, a tensão do deltoide posterior. É uma questão de escolha. Galera, essa foi minha apresentação sobre um pouquinho da biomecânica aplicada ao treinamento de costas. Espero que vocês consigam tirar coisas aplicadas para o seu treino, que vocês consigam melhorar o seu treino e que eu tenha trazido um pouquinho mais de conhecimento para vocês. Não se esqueçam nunca, se inscreve no canal, curte o vídeo, compartilha e ativa o sininho para você receber mais notificações e mais conhecimento e preparação física.